Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Patrick e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre um tempo verbal chamado de Present Perfect. O Present Perfect, ou Present Perfect Simple, ele tem esses dois nomes. Ele é um tempo verbal que vai falar sobre ações que começaram no passado, mas elas são influenciadas de alguma forma pelo presente, né? Então essas ações ainda podem estar acontecendo ou terminaram muito recentemente, né? O present perfect pode ser utilizado para falar de ações que começaram no passado e se prolongam até o presente, como eu falei. O problema que a gente vai ter aí, que não é um problema, mas é uma dificuldade a mais, é que a gente não tem nenhuma estrutura verbal relacionada a ele no português. Ou seja, fica difícil traduzir ou associar, mas a gente vai ver direitinho como usa, tá? Para construir uma frase afirmativa, a estrutura que a gente tem que seguir é a seguinte: um sujeito, mais o verbo auxiliar, que vai ser sempre o verbo have, mais o verbo principal, no particípio, que a gente vai ver já já como chega no particípio desse verbo, e mais um complemento. Então, o complemento é aquilo que vai fechar a ideia, né? Então, por exemplo, my parents, os meus pais, sujeito. O verbo auxiliar, have. O verbo principal aí, no caso, é o verbo visited, que significa visitou, visitaram, que é plural, né? Portugal, 3 vezes. Portugal 3 vezes seria esse complemento, né? Isso é para fazer a frase afirmativa. A frase negativa também é super simples. A diferença é que logo após o verbo auxiliar, que é o have, a gente precisa acrescentar o not, para indicar que é uma frase negativa. Ou seja, na afirmativa ficou: My parents visited Portugal 3 times. Na negativa ficaria: My parents have not visited Portugal 3 times. Super simples também. E para fazer a interrogativa, a gente bota o ponto de interrogação no final, mas na frase a gente precisa fazer a alteração em 2 palavras. Ou seja, a gente vai ter que trocar o sujeito com o verbo auxiliar, que é o have. Então, por exemplo, se o sujeito for my parents, igual o exemplo que a gente tinha, e o have vier depois, para fazer a interrogativa, a gente tem que trocar a posição dos dois. Então, por exemplo, ficaria: Have my parents visited Portugal 3 times? Os meus pais visitaram Portugal 3 vezes? Então é só fazer essa alteração, colocar o verbo have antes do sujeito, tá bom? O particípio dos verbos regulares em inglês é formado geralmente pela forma base do verbo e quando mais a gente ainda acrescenta o ed no final dele. Por exemplo, o verbo play vira played, o verbo work vira worked. Play, jogar, né? Work, trabalhar. Então é só colocar ed no final da maioria dos verbos. Porém, quando os verbos já terminam com a letra E, a gente só acrescenta D. Não tem necessidade de acrescentar outro E. Então, love, loved, só D. Like, liked, só D. Os verbos que terminam com C, VC, que seria consoante, vogal, consoante, a gente precisa dobrar a última letra dele. Então, por exemplo, o verbo stop, consoante T, vogal O, consoante P. Então, a gente precisa dobrar a última letra antes de acrescentar o ED. Então, viraria stopped, mas com 2 P's. Os verbos que terminam com Y, mas esse Y vem depois. Só um momento, gente, que saiu aqui rapidinho. Deu um problema aqui no computador. Aqui estamos, né? Então, quando a gente tem um verbo que termina com Y, mas esse Y vem depois de uma consoante, por exemplo, o verbo study, o Y vem depois de D, consoante. Então, a gente precisa retirar o Y e acrescentar IED, tá? Então, gente, por hoje é basicamente isso, tá? A única coisa a mais que a gente vai ter, que a gente já viu lá no verbo play, é que quando o Y vem depois de vogal, por exemplo, o verbo enjoy, O é vogal. O Y veio depois, a gente não tira. A gente só acrescenta ED. Só tirar o Y quando ele vem depois de uma consoante. Então, por hoje foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades que eu vou postar também, para poder tirar as dúvidas e ver tudo direitinho, tá bom? Um abraço então, gente. Fiquem com Deus.